Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Optei dessa vez por fazer um resumão dos paulistas dessa rodada, ao invés de fazer uma análise pós-jogo. Tivemos a partida do Palmeiras ontem, depois o Santos perdendo, enfim. Eu falei, quer saber negócio? Deixa eu pegar, vou fazer um resumão para poder entregar aqui, não deixar vocês sem a minha opinião dos jogos. Mas foi uma rodada péssima dos paulistas, acho que inclusive a gente pode falar, né? O Palmeiras venceu, beleza, conseguiu a vitória, os 3 pontos são extremamente importantes, mas a forma como aconteceu, de novo, dá para ligar o sinal de alerta em relação ao Verdão. Outra partida ruim, desde que o Dudu se machucou, o Palmeiras vem com problemas, não consegue arrumar um cara para jogar ali já testou algumas alternativas, não deu certo. Desde que saiu o Danilo, meio de campo, o Palmeiras sofre com a marcação, teve problemas, e o Goiás do outro lado mostrou que está melhorando e hoje consegue ter grandes chances de lutar para permanência na Série A. Mas o Verdão venceu, chegou aos 44 pontos, termina a rodada, começa que já dá um lado importantíssimo em termos de Brasileirão. Pressiona o Botafogo. A diferença que já chegou, acho que de 15 pontos, 12 pontos, 13 pontos, alguma coisa assim. Não tô lembrando exatamente a numeração agora, galera, mas hoje a diferença está em 7 pontos. Se o Botafogo ganhar do Atlético Mineiro, a diferença volta para 10 pontos, ainda volta uma confortável diferença de 5 rodadas, né? Que a gente tá falando. 5 rodadas, não, de 4 rodadas, né? Que a gente está falando de 10 pontos, são pelo menos. O Botafogo poderia perder 3 jogos, o Palmeiras ganhar 3 jogos, que ainda não perderia a liderança. Se a diferença cair para 7 pontos, mantiver nesses 7 pontos, seria a segunda derrota consecutiva. O Botafogo perdeu para o Flamengo na última rodada, já começaria a fazer o Palmeiras voltar a sonhar com o título do Brasileirão. Então, mais importante, a partida não foi boa, o Palmeiras não jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo, quebrou a banca de um monte de gente que apostou que seria uma goleada do Verdão. Deu muito errado, o pessoal que foi nas apostas esportivas com certeza acabou se decepcionando, porque não foi só uma vitória pelo placar mínimo, mas foi o único dos paulistas, dos principais clubes do estado, que conseguiu vencer. A gente depois, agora a gente começa a falar dos outros times que estão todos, inclusive, né, na parte de baixo da tabela, né, não tem ninguém no G10. Começamos pelo São Paulo, o tricolor com o time titular praticamente, né, foi pro Rio Grande do Sul, preocupado, né, por conta das chuvas, infelizmente está tendo esse problema de tragédias lá no Rio Grande do Sul, então tem toda uma situação social importante para a gente estar se solidarizando, ficando solidários com isso, né, é uma situação delicada, mas o Dorival foi ver como é que estava a questão do gramado e falou, não dá para jogar, não tinha, porque o principal problema era colocar um cara para jogar e se lesionar, perder para a final da Copa do Brasil. Então foi com praticamente o que tinha de melhor, um jogo ruim, conseguiu sair na frente com o gol do Caleri, um pênalti quase que o Caleri perdeu também, um pênalti ridículo do goleiro do Keller, do goleiro do Internacional, e tomou virada no segundo tempo. Então o tricolor começa, né, já tá com uma sequencinha complicada, já faz algum tempo que o São Paulo não vence pelo Brasileirão, então depois do São Paulo ele veio numa sequencinha complicada, né, dos últimos jogos. A última vitória do tricolor no campeonato no Brasileirão foi o 4-1 contra o Santos no dia 16 de julho, galera. Depois perdeu para o Cuiabá, empatou em casa com o Bahia, perdeu para o Atlético Mineiro também em casa, empatou com o Flamengo, empatou com o Botafogo, perdeu para o América Mineiro e perdeu para o Internacional. Então o tricolor vem de tropeços nas últimas rodadas, ainda não venceu como visitante, isso pode ser até um fato importante pensando na final do Brasil, na Copa do Brasil, que vai ser fora de casa o primeiro jogo no Maracanã. A gente já falou, inclusive tem uma live, convido vocês depois para assistirem, porque tem bastante coisa que eu falei sobre possíveis escalações, comparações, mas o São Paulo estaciona, né? Tá com 28 pontos, ali numa zona meio complicada, né? Se afastou um pouquinho das primeiras posições, mas a gente está vendo que o Brasileirão está equilibrado, dá para pensar, assim, o São Paulo, por exemplo, com uma vitória com 31 pontos, já consegue dar uma subida boa na tabela, né? Já chegaria numa nona posição, como se chegar naquele bloco que a gente fala de Libertadores, não é para colocar sinal de alerta em relação a rebaixamento para o tricolor. É a mesma coisa que eu coloco para o Corinthians, né? Que vem de tropeços nas últimas rodadas, né? Dos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 1, empatou 3 e perdeu nesse meio de semana para o Fortaleza, fora de casa. Um jogo onde o Corinthians mais uma vez atuou mal, onde o Corinthians principalmente teve uma melhora no segundo tempo, onde, de novo, né, aquele problema que a gente fala, o Corinthians não consegue fazer 2 tempos bons há muito tempo. Joga 45 minutos ruins,
45 minutos bons ou vice-versa. Normalmente está conseguindo apresentar um primeiro tempo muito ruim e melhora na segunda etapa. Mas teve uma atuação desastrosa do Bidu, que cometeu o pênalti que o Marinho perdeu, mas estava envolvido no segundo gol, né? O gol que acabou dando a vitória para o Fortaleza. O Corinthians, mesmo jogando mal, quer dizer, tomou um gol no primeiro tempo, teve um gol anulado corretamente do Fortaleza, achou um gol com o Pedro, foi um gol que não merecia naquele momento, colocou o Corinthians na partida. O Wesley me perde um gol no segundo tempo, assim perde a chance de finalizar, que poderia de repente ter custado o Corinthians ter chance de ter vencido a partida em Fortaleza. Acho que a única coisa, a parte importante que dá para citar é que o Corinthians, mesmo com muitos desfalques, conseguiu fazer não teve tantos problemas. O Fortaleza não. Eu discordo de uma galera que estava falando que o Fortaleza podia ter goleado o Corinthians. Não acho que o Fortaleza jogou tão bem assim. Teve vários. Foi um jogo tecnicamente ruim, muitos erros de passe, que deixa inclusive a situação da Copa Sul-Americana semifinal que vai ter entre as duas equipes em aberto. O Corinthians, com o retorno dos principais jogadores, ele pode dar trabalho. Não é nenhum absurdo falar que o Corinthians pode sonhar com vaga na final da Copa Sul-Americana. Acho que não tem nenhum absurdo falar isso, porque o Fortaleza realmente não fez uma grande partida contra o Corinthians. Também foi 2-1, foi um jogo sofrido, conseguiu gol no... O Fortaleza mereceu vencer, em termos de falar quem criou um pouco mais. Mas não foi nada, para mim, não foi um domínio tão grande. E terminando esse vídeo falando dos paulistas na rodada, falamos do Santos, que vem de 3, chegou a terceira derrota consecutiva, perdeu dessa vez para o Cruzeiro em casa pelo placar de 3-0, derrota que causou a demissão do Diego Aguirre, já não é mais técnico do Santos, então o Santos mais uma vez opta pela demissão de um treinador, vai pensar agora em buscar alguém no mercado para essa reta final, para se manter na Série A. Então investiu pesado em reforços, contratou um monte de jogadores. Agora vai mudar de novo de técnico. O sinal, assim, a partida do Santos contra o Cruzeiro foi outra partida tenebrosa. O Santos realmente jogou muito mal. Tinha vencido o Grêmio, né, recentemente, então isso deu aquele alento, né? Pô, o Santos venceu o Grêmio, mas foi um jogo também, uma vitória que meio enganosa, né? Foi um 2-1 que não traduziu o que foi a partida. Depois o Santos perde em casa, perde fora de casa pro Atlético. Perde pro América Mineiro e toma em casa essa derrota e vai pegar o Bahia agora nessa segunda-feira. Bahia que também está pensando em fuga do rebaixamento. Confronto direto, né? Porque o Santos está com 21 pontos, 4 atrás do Bahia e do Goiás. Então, de repente, se o Santos conseguir vencer fora de casa, o Bahia que fez uma boa partida contra o Coritiba, né? Que hoje é o lanterna da competição. Se o Santos ganha fora de casa, vai para 24 pontos, diminui a diferença para 1 ponto. Por outro lado, se o Bahia ganha, além de ganhar, subir, a diferença que hoje é de 4 pontos, vai para 7. Então o jogo para o Santos vai ficar complicado, vai com o técnico interino, pega o Rogério Ceni no seu segundo jogo no comando do Bahia. Pode ser um jogo bem complicado, mas o jogo da segunda-feira virou uma final pro Santos. Então, até para poder fechar esse vídeo, né, a gente tem agora esses jogos adiados, né? A segunda-feira terá o Corinthians encarando o Grêmio, e o Santos pegando o Bahia fora de casa. O Corinthians recebe o Grêmio na Neoquímica Arena. O Grêmio que busca ainda se manter firme na busca pelas primeiras posições. Está com 39 pontos. Se ganhar do Corinthians, chega a 42, encosta no Palmeiras e de repente pode diminuir a diferença para o Botafogo se ele não vencer o Atlético Mineiro. Por outro lado, o Corinthians, se vence, chega a 29 pontos. Por conta do saldo de gols e número de vitórias, o Corinthians, por conta do número de vitórias, ele empataria com o Cuiabá, mas ficaria na 11ª posição. Ele vai ter uma vitória a menos do que o Cuiabá. Mas ficaria na mesma pontuação com um saldo de gols melhor, e o Corinthians teria a chance de subir, assim, ganhar 3 posições ao final da rodada. Claro que chega com 23 jogos, mesmo número de jogos que a maioria dos times, consegue dar um salto e pensar de G10 para cima. Mas se perde, aí pode de repente até ser ultrapassado, por exemplo, pelo próprio Bahia, como a gente citou, que pega o Santos. Beleza, galera? O resumão dos times paulistas nessa rodada aqui chega ao fim. Abraços.